Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou escritor, crítico literário, servidor público, bacharel em letras e criei esse canal, Deus Um Só Há, para falar de assuntos ligados à religião, teologia, história das religiões, sociologia das religiões, né? Mais voltado à fé e espiritualidade, mas sem nenhuma intenção apologética de defender alguma religião, alguma fé, denominação, aliás, alguma denominação ou seita, né? Ou seja, defender a fé independente de religiões, denominações, né? A gente sabe que o mundo está cheio de denominações e as pessoas têm muito interesse em defender a sua religião. Aqui nós vamos falar de várias religiões, né? Então, aspecto mesmo de transcendência, mas sem falar, está certo, está errado, né? A ideia é mais dicas de leitura e você vai formando a sua opinião, né? Você vai descobrindo a sua fé e saber o que é fé e o que é religião. Tem a diferença entre a fé, a religião, que é um sistema organizado de crença, né? Então nós vamos abordar isso, até porque as dicas de hoje são sobre religiões. O que são as religiões? Várias religiões do mundo, né? Então vou dar algumas dicas. Nós já estamos lendo, tem vários vídeos aqui no canal, nós estamos lendo aqui a Karen Armstrong, Uma História de Deus, em que ela se dedica mais às religiões monoteístas, abraâmicas, né? Ou seja, todas elas têm alguma influência do patriarca Abraham, ou Ibrahim, né? Para os povos árabes, que é o pai de Isaac e Ismail, né? Ismail e Isaac, né? Então são as duas. Do judaísmo saiu o cristianismo, né? E depois veio o islamismo. Então são as três religiões: judaísmo, cristianismo e o islamismo, né? Então basicamente aqui a gente já fez alguns vídeos aí. E aí vou falar agora de um livro do John Bowker, né, que é um da Grã-Bretanha, um britânico, que organizou esse livro, o Livro de Ouro das Religiões, Livro das Religiões, publicado pela Lei de Ouro. E aí ele vai falar aqui das várias religiões, de início falando das religiões orientais, depois vai passar para as orientais abraâmicas, né? As orientais mediterrâneas, e aí vai falar então do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que é o carro-chefe do canal, né? Mas claro que vamos falar de outras religiões, né? A ideia é falar, se não sou especialista em budismo nem hinduísmo, que é quando ele vai abrir aqui o livro, né? E vai falar do jainismo e tal, né? Do sikhismo, religiões que eu não conheço pessoas que professam né? Nenhuma dessas, né? Não conheço pessoalmente, não estudei aprofundado, tenho uma ideia que justamente eu leio esses livros, né? Então estou sugerindo porque eu leio os livros. Então, obviamente que eu tenho uma ideia do que é budismo, hinduísmo e tal, mas neste canal a maioria dos livros que eu li, né, e que tem alguma coisa a ver com o que eu estudo e creio, é as religiões monoteístas, né? Então, vamos falar mais de judaísmo, cristianismo, islamismo e outras religiões derivadas dessa linha, né? Mas aqui ele vai falar, né, de zoroastrismo também. Então, interessante, né? Metade do livro, então, no início já vai falar dessas religiões orientais, né, hinduísmo, jainismo, budismo, sikhismo, né, etc. E depois mediterrâneas e abraâmicas. Então, ou seja, é um livro, sim, né, dá muita coisa de pesquisa, né, você pode ler em paralelo a Karen Armstrong. Eu vou falar, Karen Armstrong seria, né, você pegar metade desse livro e ampliar, né, porque metade são as religiões panteístas, religiões que nem tem ideia de Deus, né, separado do mundo, né. Então a ideia panteísta é que Deus é o mundo, por exemplo. Aí vai falar então do animismo, vai falar do xamanismos, né, e as ideias budistas que não tem exatamente um Deus transcendente, ou se Deus existe também muda, né. Então Deus também está na roda, rodando aí dos ciclos, né. Então não seria um Deus imutável e transcendente igual das religiões abraâmicas, né, que Deus está fora da criação, por exemplo. Então vai explicar isso aqui, que é o que a Karen Armstrong fala. É interessante que a parte inicial desse livro, né, me lembrou muito algumas coisas do Sapiens, que também tem um outro livro, que do Reza Aslan, que é esse que eu vou apresentar agora, que também no início vai fazer a mesma coisa. A ideia dele é falar de Deus, do Deus monoteísta, né, e também falar do panteísmo. Só que no início do livro é bem aquele estilo Sapiens do Yuval Harari, né, que é escritor israelense. E aí eu lembrei muito, né, aquela ideia do universo simbólico, né, aquela ideia das comunidades se formam em toda a religião, tanto para se defenderem, para explicar o mundo, como para combaterem outras tribos, né, outros clãs com suas religiões. Então, o meu Deus é melhor que o seu, né, o meu Deus favorece a fertilidade do solo melhor que o seu, o meu Deus explica o mundo melhor que o seu, né. E aí eu achei interessante que ele tem essa abordagem, né, que ele cita, faz referência ao Harari, né, o Sapiens, o Homo Deus. O Harari está fazendo fama aí desses livros que são polêmicos, né, assim como o Reza Aslan, que escreveu o Zelote, né,
que é aquela ideia mais humanizada de Jesus de Nazaré, né, Jesus Cristo, ligado àqueles movimentos lá de resistência, né, o Jesus revolucionário, né, o Zelote, fez sucesso aqui do Reza Aslan, que é iraniano. Depois eu vou ler esse livro com calma, com pelo menos 2 vídeos. Ele é iraniano, ou seja, de tradição muçulmana, foi para os Estados Unidos, tornou-se cristão e depois voltou para o islamismo, né, voltou a ser muçulmano. Só que a ideia dele, no final do livro, a gente já vê que é mais panteísta, né? Então ele é mais sufi, assim, mais sufismo, uma coisa mais Deus imanente, né? É um pouco diferente do Islã tradicional, que é o Deus mais transcendente. Então tem essa coisa aí. Vamos falar disso, né? Eu vou gravar 2 vídeos só sobre esse livro. Mas para início de conversa, para começar a ler esse livro, já que ele fala de universo simbólico, fala de xamanismo, fala de animismo, fala dos primeiros povos, volta lá na ideia da Adão e Eva, né? Que a gente sabe que é uma alegoria e tal, né? Os próprios judeus falam que isso é uma alegoria. Uma ideia, pelo simbolismo, traz uma ideia de fé, né? Uma ideia assim teológica, mas não que tenha existido o casal Adão e Eva. Então ele faz aqui também uma alegoria, partindo dessa ideia que Adão e Eva viveram na caverna, né? Aquelas cavernas lá que você encontra aquelas mãos, né? Aquele monte de mão assim. Então um monte de coisa que está aqui também no Homem e seus Símbolos, do Carl Gustav Jung. Então, que eu já falei no outro canal de crítica literária, que aqui o Jung, né, e sua equipe, né, que aqui são vários, um resumão da obra do Jung, o Jung e uma equipe, né, secretários, tal, de pesquisadores, que vão abordar justamente os símbolos humanos, né, aqui é uma mandala, que é um símbolo oriental logo na capa, e vai abordar as questões antropológicas, né, a necessidade de fé, a necessidade de símbolo, a necessidade de crença, que é justamente o que tem lá no Sapiens e que tem nesse livro Deus aqui do Reza Aslan, né. Mas eu acho já que ele quer falar desse assunto, então nós temos que ir na base mesmo, eu acho, mais completo do Jung, dos meus capítulos aqui principalmente, que ele vai trabalhar essa necessidade de símbolos, a necessidade de transcendência, essa necessidade que o ser humano tem de explicar o mundo com alguma coisa fora do mundo, né? Um Deus, um absoluto, uma sapiência, uma sabedoria universal. E aí ele vai mostrar justamente que antes do naturalismo, que é essa ideia de explicar o mundo pelo mundo, né, as leis físicas explicam o mundo sem a necessidade de um agente externo ao mundo, né, e aí pode comparar com o panteísmo, que o panteísmo fala que Deus não é um criador, mas Deus é um regulador, né, Deus está agindo para organizar o mundo e não para criar, porque não tem a diferença de criador para criatura. Né? Deus se manifesta no mundo sendo o mundo, então o que você vê é Deus, né? Você está vendo Deus aí nas coisas, todo mundo é Deus, né? Todo mundo tem a fagulha divina, né? Então essa é a ideia panteísta, né? Animista, xamanista, né? Que seja aquela questão dos animais simbolizarem força da natureza e de você adorar deuses que são meio animal, né? Deuses são meio animal, meio homem, como símbolo de fertilidade, né? Então eu acho que assim, é importante ler O Homem e seus Símbolos, dá uma lida lá no Sapiens, do Harari, aí você vem aqui no Deus, né? Então dá um tempo você fazer isso, porque a gente vai ler esse livro, mas eu acho que ele fala muito passando um tema interessante para ele aqui é Deus, mas ele dá uma intro, eu te falar, e essa intro você tem lá no Sapiens, você tem aqui no Jung, né? Essas questões simbólicas que ele aborda, é muito interessante, mas aí depois é que ele vai entrar na questão dos monoteísmos mesmo. Então vai questão Akhenaton, né? Akhenaton lá no Egito, né? Que é o primeiro monoteísmo, vai falar do Zaratustra, né? O Zoroastro, né? E ele está no Irã, então ele conhece muito o assunto. Então eu acho interessante essa tentativa dele, né? Depois fazer um escalonamento. Então surgiram primeiro os paganismos, podemos dizer assim, tem um amplo, né? Paganismo, animismo, xamanismo. E depois começou a formar a ideia de, dentro do politeísmo, a monolatria, né? O enoteísmo, são termos interessantes, enoteísmo, que é num panteão você escolher o deus mais principal, né? Aí fala dos deuses cananeus, né? E aí depois vai chegar a ideia do deus o deus triuno, que aí já fala da trindade, e o deus muçulmano, né? Aí depois o deus panteísta. Então a gente vai abordar pelo menos 2 vídeos, porque eu vou falar de metade do livro para outra metade, né? Porque não tem como no vídeo de 15 minutos abordar esse livro, que tem muita coisa, né? Só que ele não chega ao nível de teologia, né? De explicação teológica. Por exemplo, se você quer mais análises teológicas, você tem a Karen Armstrong aqui, que é uma ideia de Deus, que aí é só os monoteísmos mesmo, né? Não vai falar muito de coisas politeístas, né? Não vai falar. Que aí, se você quiser universos mais politeístas, até de mitologia grega e nórdica vai falar esse livro, né? Tá, você quer saber como é que as mitologias célticas, mitologias, né? Que é os paganismos antes do cristianismo, tem essas religiões, né? Os mistérios gregos, né? Os deuses romanos, que são baseados nos deuses gregos. Os ídolos do lar, né, que é a ideia dos deuses das cidades,
as mitologias nórdicas, célticas, né? Então tá aqui. Depois eu vou fazer uma leitura desse livro, não da metade inicial, mas da metade final, né? Então, se você pegar esse livro, né, eu vou ler metade dele nesse canal, né? Porque, por exemplo, a parte aqui, quando ele vai falar de hinduísmo e budismo, eu vou trazer livros de hinduísmo e de budismo diretos, né? De autores que tratam esse assunto, porque aqui é bem resumido, bem básico. Agora, quando ele falar aqui na segunda metade do livro, judaísmo, zoroastro, religiões mediterrâneas, cristianismo, islamismo, novas religiões, aí eu vou usar esse livro comparando com a Karen Armstrong, tá? Então vai ser assim o método que a gente vai fazer. Então, quando ele falar aqui de budismo, vou trazer o livro de budismo, né? Trazer o livro de budismo, já mostra aqui. Quem tiver interesse com esse budismo, já mostra, né, os livros. Então, né, filosofia budista, vou falar disso, né, nas próximas semanas. Então, aí já entra nesse assunto. Agora, quando ele falar aqui do judaísmo, do Zaratustra, do cristianismo e do islamismo, vamos trazer livros, né, também desses assuntos, mas também lendo, obviamente, a Karen Armstrong, que é o carro, né, o carro-chefe aqui. Vou comparar, só, na Karen Armstrong assim, e esse cara está falando assado, né? Então tá a questão do monoteísmo. Quem veio antes? O monoteísmo. Existiu o monoteísmo, aí passou a existir o politeísmo e depois o monoteísmo, né? Então, revisando. Então, ou seja, aquela ideia de que existiu o monoteísmo, depois que existiu o politeísmo, o monoteísmo, e formou depois o monoteísmo. Ou a ideia de animismo, né, levando ao xamanismo, depois levando ao politeísmo, e depois o monoteísmo está lá no hábito, né? O monoteísmo final da escala, né? Então, e aí no meio tem o panteísmo, etc. Então, né, essas análises a gente vai fazer. Outra leitura dentro do judaísmo vai ser leitura de livros sobre Kabbalah, né? Ou Cábala, né? Também tem essa pronúncia, Kabbalah, né? Kabbalah, é difícil a pronúncia, mas geralmente é Kabbalah. E aqui vai ser o trabalho cabalista. Esse autor, Halevi, escreveu um livro chamado Ungido, que é um romance, né, que se passa lá na época da Andaluzia, né, ali na Península Ibérica, em que tinha convivência dos muçulmanos. Era um governo muçulmano e tinha os judeus, né? Então tinha muito esse intercâmbio aí dos judeus e os islâmicos, e também a cultura cristã, né? Mas depois que os cristãos tomaram o poder, teve as inquisições, né? Teve a reconquista, aí os judeus foram expulsos, foram para o Império Otomano, né? Então, tem toda essa história aí. Mas é uma época ali, né, de grande efervescência cultural, que é a época ali do Averroes, né? Do Maimônides, né? Tem vários autores ali da Andaluzia, que é ali, né, o reino de Granada, né, sul da Península Ibérica. Mas lembrar que metade da Península Ibérica, inclusive Portugal, era um grande reino dos mouros, né, o pessoal islâmico. E aí depois, né, teve essas várias etapas, mas esse livro do Ungido pode ser lido junto com aquele livro O Último Judeu, né, do Noah Gordon. Acho que eu até fiz no outro canal, eu fiz essa leitura. Então, como esse é um canal, esse canal aqui é novo, então não será só crítica literária, mas temas religiosos, falando mesmo pelo viés religioso, não só pelo viés do enredo do livro, né, igual no outro canal que é mais de crítica literária. Então a ênfase nem era a religião, né? Aqui, quando eu pegar um livro que tem história, né, uma literatura e religião, eu vou dar ênfase à religião, não exatamente explicar o enredo, não explicar os personagens, que é uma coisa de crítica literária, né? Então essa é a diferença. Lembrando que o carro-chefe aqui, eu vou comparar os livros com a Karen Armstrong, que eu acho que ela é mais embasada, né, para esses assuntos, pois ela dá um embasamento histórico e teológico, né? Então ela foi ex-freira, né? Então ela conhece muito o catolicismo, o cristianismo e também o Islã, que ela escreveu a biografia do profeta Mohammed, né? Então também vou comentar essa biografia aqui. Já comentei as biografias de santos católicos aí do Chesterton, né? Tanto Francisco de Assis quanto São Tomás de Aquino. Então vamos trabalhar biografias também, outras biografias do Francisco de Assis, que é muito importante conhecer o personagem. Mas lembrando que esse canal não visa pregação de nenhuma religião, a não ser discutir as religiões, né? Claro que eu tenho a minha fé, a minha crença, mas não visa pregar fé nem crença aqui, a não ser discutir esses assuntos que têm relevância na vida espiritual, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.